Marcos Vinícius Apóstolo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Mais um prazer novamente a gente fazer o nosso tradicional Empresas e Soluções e hoje com uma grande novidade aí. É Um verdade. grande amigo aí, um grande especialista para trazer bastante informação pra gente, né? É isso aí. Quem está nos acompanhando no YouTube já está vendo o Dr. Lucas de Oliveira aqui conosco, ele que é especialista em Direito do Agronegócio e presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Rio Preto. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Carol, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês para falar de um dos ramos da economia mais importantes, tanto para o Brasil quanto para a nossa região noroeste. Com certeza, movimenta muito, né? De fato, o agro é importantíssimo, né? Não só também no Brasil, eu vou um pouquinho mais além, né, doutor? É importante para todo mundo, né? O agro que leva comida aí, que movimenta a economia global. Mas, né, como estamos falando aqui hoje do Brasil, né? Vamos nos limitar aqui tanto no agro brasileiro como também na nossa região. E a minha primeira pergunta que eu gostaria de saber é, 2026, como que está o agro brasileiro? O agro vem passando por um momento econômico desafiador. Nós temos aí no Brasil hoje um cenário não tão interessante para algumas culturas, que são importantes para a nossa região, como por exemplo a cana-de-açúcar, que está passando em um momento muito difícil. Mas o agro a gente sabe que é cíclico. Além disso, nós temos desafios climáticos, nós temos um El Niño chegando aí, além do momento econômico. Então temos vários desafios hoje a nível Brasil para tratar aqui do agro. E ainda na mesma linha, bom, você trouxe essa visão aí, uma visão um pouco mais macro, mas agora vamos olhar para a nossa região, né? Vamos olhar não só Rio Preto, mas assim todo o Noroeste Paulista. Como que tá o agro aqui? Se a gente olhar aqui para dentro de casa. A nossa região ela tem uma característica muito interessante, que o agro aqui é muito diversificado. Então nós temos várias culturas, nós temos a cana, a seringueira, a citricultura, a avicultura, nós temos vários ramos do agro aqui na nossa região. Então ela é uma característica, ela não é dominada por uma só cultura, Então nós temos Isso é bom. É excelente, porque hoje estamos passando por um momento difícil econômico, para várias, São poucas os ramos do agro que estão bem, economicamente dizendo. Mas nós temos essa diversidade que nos ajuda, gera emprego, gira economia, é muito bom. E Rio Preto tem... Rio Preto não, a região num todo, né, doutor? Tem olhado para outras culturas também, como a do cacau, por exemplo, que vem muito forte também. Sim, a do cacau está chegando, Tem até um polo de desenvolvimento, que chegou agora aqui, fomentado pela FAESP. O cacau está com preço muito bom, O cacau é uma das atividades que estão se destacando. Espero que fique cada vez mais barato, viu? Esperamos que tenha mais cacau também, nos chocolates, Também. Mas Rio Preto se destaca também, se vocês me permitem aqui, com relação aos serviços. Rio Preto é um polo de serviços do agro, Então a gente acaba atendendo aqui a região inteira também, com serviços qualificados, Então quando a gente fala de agro, a gente pensa muito na produção, no que o agro produz. Mas é um ecossistema gigantesco o agro, né? Gigantesco. Hoje o agro, com dados oficiais, ele representa 25% do PIB brasileiro, Na minha opinião, até isso é maior se a gente trazer o setor de serviços, também que impacta o agro, junto com esses 25% que a gente está levando em consideração só o setor primário, dá muito mais que isso. Se a gente pensar os reflexos ali, os impactos, que gera. Sim, o ano passado o agro exportou 150 bilhões de reais. Uau, é muita coisa. Muita coisa. E esses 25% de participação na economia, nós estamos falando de 3,2 trilhões do PIB. O agronegócio. Então é gigantesco, E o que favorece isso principalmente ao nosso clima? Nosso clima ajuda muito, A gente está num local privilegiado aqui, O Brasil é um país que ele tem uma capacidade para produzir, para crescer enorme, Um país com seus problemas, mas graças a Deus muito abençoado quanto a isso, doutor? E bom, nessa mesma linha agora, já que a gente começou a falar, eu acho que é o ponto central da nossa conversa, que você tocou no assunto ali do ecossistema do agro, Vamos chamar dessa forma, dos reflexos, as oportunidades. E aí a minha pergunta é o seguinte, doutor, aonde que o direito se encontra no agro? O que a gente pode pensar a nível de oportunidade, de riscos e de cuidados ali que são necessários? Porque não é só simplesmente produzir, talvez isso daí era lá atrás, mas hoje em dia a gente olha para as propriedades, a gente olha para as produções, são grandes empresas. Quais são os cuidados? Onde que o direito entra nisso? Vinícius, você tocou num ponto importantíssimo, Aquela visão do produtor rural antigo, que ele era só um simples agricultor, um simples pecuarista, ela não existe mais. Hoje o produtor rural ele é empresário, ele é gestor. E como todo gestor, ele tem que olhar riscos. É no momento que ele olha os riscos, ele vê
essa importância do jurídico estar junto com ele, né? Do planejamento sucessório, né? Dos contratos bem elaborados, né? Das negociações bem feitas. Então a segurança jurídica tem que estar de mãos dadas com o produtor rural hoje, porque a gente sabe, né? Um mau contrato pode arruinar uma safra inteira. E convenhamos, os riscos no agro são muito grandes, né? Porque como a gente estava falando do São clima... cifras gigantes também, né? Exato. Então, sim, nós temos vários, né, riscos, né, como ramo de negócios, né, nós temos riscos trabalhistas, né, riscos indenizatórios, né, riscos contratuais, né, nós temos o seguro rural, né, que está chegando agora aí com uma nova legislação, né, importante para o produtor rural entender e aplicar. e eu acho que isso é importantíssimo, né, doutor? Porque nós estamos naquele momento que hoje, para você ser competitivo, você tem que ser melhor. Você tem que ser mais profissional, tem que ser tudo, né? E quando a gente olha para o agro, muitas vezes a gente pensa ali daquela família, né? Daquela propriedade ali que historicamente ali, que toda uma gerações e gerações para trás viveram daquilo, e hoje não dá mais para ser desse jeito, né? Porque uma gestão ali, algumas decisões erradas podem condenar ali totalmente ali. Eu imagino que você já deva ter visto algumas vezes isso aí durante esse seu tempo, essa assessoria que você já atua no agro há muitos anos. Sim, né, nós estamos num momento muito importante para o planejamento sucessório, né? Nós temos uma reforma tributária chegando, muito importante, em que o produtor rural deve pensar, né, nessa perenidade, né, em passar a propriedade para outra geração, né, como fazer isso de forma segura. Então nós temos vários desafios no agronegócio hoje que envolvem diretamente o jurídico. Desafios e oportunidades, né? Sim. Também. Você quer falar alguma coisa, Carol? Não, eu só ia perguntar se você percebe uma dificuldade dos produtores perceberem a importância do direito dentro do agro. Sim, Carol, hoje a gente está percebendo, é interessante essa pergunta, né? Porque nós estamos num momento tão interessante, tão sui generis, que o bastão está sendo passado para o outro, né? A gente está vendo uma geração inteira aí, né, que nos anos 80, 90 vinha fazendo a gestão da propriedade de uma forma, hoje passando para os filhos essa gestão, né? Filhos que já têm um nível superior, já têm uma ideia já de empresário, de gestão, de tecnologia, de inovação, uso de inteligência artificial. Então a gente percebe uma diferença de geração, e essa diferença de geração traz essa importância do jurídico, né? Os filhos hoje, nessa geração mais jovem do agro, que está começando a gerir, está trazendo o jurídico para dentro da propriedade. A gente fala para dentro da porteira. Para dentro da porteira, legal. Doutor, e para a gente já caminhar já para o nosso término, para o futuro, o que esse pessoal tem que olhar? Para onde a gente tem que olhar? Não só ali também o pessoal do agro, né, os produtores, mas o ecossistema. O que você vê? Imagino que você deva participar aí de diversos eventos, de associações, enfim, eu conheço um pouco da tua atuação. O que esperar? Marcos, eu sou muito otimista para o futuro, né? O agro, ele é cíclico, né? A gente vem aí do momento... Taxa de juros também não está no melhor momento. Isso. Então a gente sente que há uma tendência a melhorar no futuro, né? Independente de qualquer cenário, a gente vê que o agro ele tem esses momentos cíclicos e nós torcemos aí para que ele melhore em breve. Somos privilegiados de estarmos vivendo hoje uma revolução industrial com a inteligência artificial. E a inteligência artificial cada vez mais ela está vindo para dentro do agro, né? E esse é um assunto também que merece atenção jurídica, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de dados. E os dados têm que ser protegidos também. Então o futuro do agro, o futuro desse ramo tão importante da economia brasileira, ele está realmente em voga e o jurídico tem que estar junto aí para estruturar esse crescimento e dar sustentação para o produtor. Você está otimista? Estou otimista com o futuro do agro. Bom, maravilha. Carol, não sei você, mas depois aí dessa aula aí do agro aí, acho que eu tô entendendo um pouquinho mais agora. Ah, com certeza. E é muito importante todo mundo entender do agro. Inclusive, fiz uma reportagem essa semana falando da Expo, que vai começar em Rio Preto, né? E o slogan é que as famílias estejam dentro do agro, as crianças estejam ali também, porque tudo envolve o agro, né? Não só a nossa alimentação, mas roupa, enfim, tudo é movimentado pelo agro, então a gente tem que entender a importância desse setor na nossa vida e no nosso cotidiano. Então realmente foi uma aula. Perfeito, é o motor da nossa economia. E a gente espera também, lógico, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Sim. E a gente também tem que cobrar também o poder público também que traga as condições necessárias aí para que as coisas aconteçam. Talvez não atrapalhar seria já um começo já, né, doutor? Sim, sim. E nós temos esse futuro promissor, né? Esperamos que essa nova geração, esse novo olhar, né, traga para o agronegócio, consiga primeiro mostrar a importância do agro e fazer ele crescer cada vez mais, porque o futuro, a gente tem aí uma projeção da população crescer para o futuro no mundo, então cada vez mais o Brasil vai ser mais importante na produção de alimentos, matriz energética e tudo mais. Maravilha. Muito obrigada, Dr. Lucas de Oliveira, especialista em Direito do Agronegócio e presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB aqui de Rio Preto. Até a próxima, doutor.